Bom, se você assistiu a parte 1 dessa série, você já deve ter notado que realmente as Testemunhas de Jeová, ali na sua origem, Charles Taze Russell foi muito influenciado por símbolos maçons, né? Algumas defesas das Testemunhas de Jeová em relação a isso é tentar achar algumas igrejas que tenham algum símbolo, alguma coisa para justificar que ele poderia ter pego isso de algum outro lugar. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer a essas Testemunhas de Jeová é o seguinte: será que elas podem então indicar de qual denominação foi que ele tirou tudo isso? Será que ele tiraria de igrejas que ele tanto criticava no movimento dele? Ou será que ele tiraria da maçonaria, que tem todos os símbolos que ele utilizou? Todos. Então aí fica a pergunta, né, que cada cristão sincero deve fazer. Agora, algumas pessoas talvez ainda achem que isso é uma conspiração contra ele, ou que ele nunca utilizaria esses símbolos. Então a melhor forma de resolver esse assunto é provar para elas que sim, que era a forma com que ele pensava, ele gostava da maçonaria, ele tinha amigos maçons, ele comparava o movimento que ele estava criando ali com a própria maçonaria, né? Nós vamos analisar tudo isso então baseado nas palavras dele. Nós vimos os símbolos. Para alguns que se isso não bastou, né? Nós vamos analisar agora as palavras dele então. Então aqui nós estamos no site Herald, para que vocês tenham aqui como acessar, é heraldmag.org. Esse site, quando o Russell morreu em 1916, houve uma divisão entre os estudantes da Bíblia. Alguns queriam seguir os escritos dele e outros queriam seguir Rutherford e a organização, a forma com que ele estava dirigindo essa organização. Esses que quiseram continuar acreditando em Russell, nos livros dele, nas ideias desse pastor, que se provou ser um falso pastor, né, um falso profeta, eles foram excomungados pelos estudantes da Bíblia. Eles se separaram então e criaram uma nova seita. E essa seita pode ser vista aqui nesse site. A história deles, eles têm a história aqui no site também, né? O contato deles, endereço, telefone, né? Então essa seita existe até hoje e é defensora de Russell. Por isso que eles disponibilizam para todos os escritos dele. Notem que as Testemunhas de Jeová, apesar delas falarem do fotodrama da criação, elas falarem dos livros de Russell, como se eles estivessem elogiando, nenhuma Testemunha de Jeová, e isso eu aposto com qualquer uma delas e desafio qualquer uma delas, nenhuma delas recebe um livro de Russell para ler, ou tem acesso a esse tipo de literatura para entender o que o fundador lá da religião delas acreditava, o que ele pregou, qual era a profecia dele, né? Elas não leem isso é escondido deles e não adianta nem pedir para a organização das testemunhas, que elas não vão te dar isso, não vão te dar esse acesso. Mas aqui é um direito seu saber e você tem como acessar então com esse grupo que continuou com as ideias de Russell. Infelizmente outro grupo continuou com Rutherford, não é mesmo? Ou felizmente, os dois foram realmente muito infelizes. Mas Rutherford, logo após, fez a predição de 1925 da ressurreição de Abraão, construiu uma casa em San Diego, também outra falsa profecia, quer dizer, realmente uma história de falsas profecias nessa organização. Mas para que vocês entendam como nós podemos pesquisar isso, nós vamos vir aqui do lado direito em Online Bible, ok? Nós vamos clicar, vejam que aparece aqui Bible Students Library, né, que seria a biblioteca dos estudantes da Bíblia, ali com a cruz, olha lá, cruz vermelha, inclinada, a folha de louro com um laço, utilizada por Russell, né, e que a gente encontra exatamente essa cruz vermelha inclinada desta forma na coroa, na maçonaria, ok? Então aqui do lado esquerdo nós temos Russell,
nós clicamos e temos todos os escritos de Russell aqui, olha, sermão que ele fez, né, em convenções, os escritos primitivos de Russell estão aqui, né, o alimento ali para cristãos que pensam, né, cristãos que raciocinam. E nós temos aqui mais para baixo também, nós temos os livros de Russell. Então ali você tem o Fotodrama da Criação. O Fotodrama da Criação é muito citado pela Testemunha de Jeová como uma obra muito bonita, né? Mas o que eles não mencionam é que Russell no Fotodrama da Criação apoiava a pirâmide, mostrava a pirâmide no fotodrama, né? As profecias de 1914, as passagens dentro da pirâmide. Mostrava os 12 signos do zodíaco também. Eles não mostram no Proclamadores do Reino esse slide, estranho, né? Mas você hoje pode acessar, então, o fotodrama incompleto, ver tudo que ele falou, as fotos. Isso tem no YouTube também, basta digitar Fotodrama da Criação, você pode assistir inteiro para ver as influências desse pastor. Então aqui nós temos o plano divino das eras, né? The Divine Plan of the Ages, The Times at Hand, todos os livros que ele publicou. Esse livro aqui é muito interessante, The Divine Plan of the Ages, porque ele fala sobre a pirâmide, faz as suas falsas profecias, né? E nós já vimos que a defesa da Testemunha de Jeová é dizer que ele tirou isso da Bíblia, que não é piramidologia. Então, se você também pensa assim, clica aqui nesse livro, leia o livro dele sobre os comprimentos dos corredores da pirâmide, todas as conclusões que ele chegou em relação à pirâmide nos seus estudos, e depois você me fala se não é piramidologia. Pega a sua Bíblia também do lado e tente, e comparando com versículos bíblicos, achar o que ele falava aí no livro com versículos bíblicos, que eu garanto para você que você não vai conseguir mostrar que isso é da Bíblia. Isso é piramidologia. Então agora, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é o sermão que Russell, então a gente vai clicar aqui em sermão, ok? Vai abrir aqui pra gente, né? O sermão que ele fez. Então ele fez uma tour mundial aí e realizou diversos discursos. Aqui nós temos em 1906 começando. O que mais interessa pra gente agora entender esse ponto da influência que esse pastor sofreu da maçonaria é o discurso de 1913 do tour mundial que ele fez. Então nós temos aqui em 1913 existe The Temple of God, ok? Aqui The Temple of God na página 359. Então nós vamos até a página 359 descobrir o que ele falou sobre a maçonaria, para entender por que ele utilizou esses tantos símbolos assim da maçonaria, né? De onde que veio isso. Então vamos acessar aqui a página 359 sobre o tema o Templo de Deus. Então, o Templo de Deus. Aqui 358, 359 está aqui o Templo de Deus. Então eu vou começar a ler um pouquinho de algumas coisas que eles falavam. Vocês podem checar por si só. Se não tiver conhecimento do inglês, pode jogar no Google, no tradutor, e vocês vão ver que eu estou falando uma verdade aqui. Aqui ele diz assim, ó: nossos amigos maçons entendem alguma coisa sobre o templo e sobre serem cavaleiros templares? Tá vendo aqui? Cavaleiros Templares. Aí ele responde: e assim por diante, nós mais, né? Ele estava falando aqui sobre as denominações religiosas. Então ele dizia que ele sabia mais do que diversas denominações religiosas, que cada uma tinha sua verdade, mas que ele tinha mais, ele sabia mais. Então, inclusive da maçonaria, afirma que ele sabia bastante da maçonaria. Agora, vamos ver o que ele fala especificamente. Olha, ele diz assim aqui. Ele começa dizendo assim, ó, para vocês entenderem, olha. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver no vídeo, né? Mas caso não estejam conseguindo, vocês têm o site, têm o acesso e podem ler por si mesmos, né? Então ele diz assim, olha: eu estou muito feliz em ter esta particular oportunidade de dizer uma palavra sobre algumas coisas que a gente concorda, que nós concordamos com nossos amigos maçons, porque nós estamos falando em um prédio dedicado à maçonaria e nós todos somos maçons. Eu sou um franco-maçom e eu sou um livre e aceito maçom.
Porque esta é a forma que nossos amigos maçons gostam de dizer isso a nós, que eles são aceitos e livres maçons, ok? Que eles são aceitos e livres maçons. Então ele chama aqui, olha, os maçons de irmãos. Então tá aqui, ó, irmãos maçons. Agora ele diz aqui: agora eu sou um livre e aceito maçom, e acredito que todos nós somos. Acredito que todos somos. Mas não exatamente da maneira que nossos irmãos maçons. Nós não temos briga ou rixa com eles. Eu não vou dizer uma palavra contra os maçons, ele diz aqui. De fato, alguns dos meus amigos muito queridos são maçons. E eu posso apreciar que existem certas preciosas verdades, muito preciosas verdades, ele diz aqui, olha, muitas, as verdades, né, muito preciosas da parte aí dos nossos amigos maçons, ele diz. Ele diz também que ele tem falado com eles às vezes, né, de vez em quando, e eles dizem para Russell assim, olha: como você sabe sobre todas essas coisas? Nós pensávamos que ninguém sabia essas coisas, exceto aqueles que tinham acesso à nossa mais alta lógica. E olha o que Russell diz, né? Ele diz assim em resposta: eu tenho estado em conferência com o grande mestre, um termo maçom, grande mestre, o Senhor ele mesmo, e eu tenho informação secreta através do Espírito Santo, e sou guiado em respeito ao que a Bíblia diz, e que contém toda a verdade. Eu acredito em todos os assuntos, né? Ele se vangloria mais um pouquinho aqui. Ele diz que às vezes os maçons, que ele conversava ali com os maçons sobre a pirâmide, e eles ficavam realmente impressionados. Então que os maçons, eu vou voltar aqui para que vocês vejam, né? Ele diz aqui, deixa eu achar onde é que ele falou isso. Aqui embaixo, isso. Então tá aqui, olha. Ele diz assim, olha, que ele acredita em todos os assuntos, né? E quando ele fala com os maçons aqui, ó, sobre o templo, né, que é muito usado na maçonaria, muito dito sobre o templo e seu significado, e sobre ser bons maçons, e sobre a grande pirâmide aqui, ó, sobre a grande pirâmide, que é o emblema que eles usam, né? Que é o emblema que eles usam. Nossos amigos maçons ficam impressionados. Olha como Russell dizia que o conhecimento dele da pirâmide impressionava os maçons, né? Então, mas ele fala aqui que ele não vai discutir essa tarde a grande pirâmide. Ele vai discutir a livre e aceita maçonaria, a maçonaria da Bíblia, né? O que é bastante interessante aqui é que ele chega ao ponto de chamar Jesus, né, do grande mestre maçom. Então aqui a prova está aqui, olha. O grande mestre da alta ordem da livre e aceita maçonaria, o Senhor Jesus Cristo. Então vejam que ele realmente gostava da maçonaria, era influenciado por ela, e dizia realmente que Jesus Cristo era o Senhor ali, o Senhor mais alto dessa ordem da maçonaria, né? Em outras partes aqui do documento ele chama também o apóstolo Paulo de 32º grau, né, da maçonaria, representando o 32º grau da maçonaria. E esse documento aqui, para quem lê um pouquinho sobre maçonaria e entender, é repleto de palavras realmente maçônicas, né? Sobre pedras, sobre o templo de Salomão, sobre a pirâmide, sobre muitas coisas realmente, e que mostra a visão dele em relação à maçonaria, e que ele foi influenciado por ela, que ele conhecia ela, conhecia os símbolos que ele estava utilizando nas capas do livro dele, e conhecia muito bem o que ele estava pregando ali para as pessoas, né? Então eu espero realmente que esse vídeo ajude. Alguns podem pensar que isso acabou na organização, que não é mais mostrado. Eu vou provar que não é assim, e que no terceiro vídeo nós vamos ver mais coisas relacionadas à maçonaria ainda nos dias de hoje na organização das Testemunhas de Jeová.